Bom dia. Os governadores dos estados mais endividados do país chegaram a um acordo sobre o uso dos valores pagos como juros da dívida com a União. Eles decidiram que esses recursos serão direcionados para 3 setores prioritários: ensino profissionalizante, obras de infraestrutura e serviços de segurança pública. Esta decisão foi confirmada por fontes presentes na reunião entre governadores e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se comprometeu a apresentar um projeto de lei que contemple essas mudanças antes do recesso do Congresso Nacional, previsto para 17 de julho. A proposta prevê que o valor original da dívida seja quitado com ativos dos estados, como empresas públicas, imóveis e a participação governamental no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, derivado da reforma da Previdência. Esta notícia teve enorme repercussão em Minas Gerais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta terça-feira com governadores para discutir uma solução para a dívida dos estados com a União, que já chega a 770 bilhões de reais. Os governadores debateram propostas ao projeto de lei complementar que deve ser apresentado no Senado pelo presidente da Casa. Na pauta da reunião, propostas para solucionar as dívidas dos estados com a União. O encontro aconteceu na residência oficial do Senado e estiveram presentes com o presidente da Casa os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o governador em exercício de São Paulo, Felício Ramute. Todos reclamaram da dificuldade que o pagamento da dívida impõe aos estados. Eu sempre tenho dito que a União tem se comportado com esses estados meio que como um banqueiro. Tem sido um banqueiro desses estados e nós precisamos ter uma cobrança, mas uma cobrança entre entes federativos, uma cobrança que não seja punitiva. E apesar do grande pagamento que todos os estados já fizeram no passado, essa dívida não para de subir. Ela, com essa correção de 4% ao ano, se torna proibitiva. Eu trouxe números. Em 2015, a dívida de todos os estados brasileiros chegava exatamente a 283 bilhões de reais. Depois de 5 anos, por esse indexador, ou seja, IPCA mais 4 de juros ou taxa Selic, levou exatamente a uma dívida de 584 bilhões de reais. Então, mesmo você pagando a parcela, é algo que o cidadão compra uma casa própria, na Caixa Econômica. Aí ele vai pagando as parcelas e cada dia que ele paga as parcelas, a dívida aumenta. O tema da dívida para esses estados é crítico. Consome para o estado do Rio Grande do Sul, potencialmente, ali na frente, quando o estado estiver pagando novamente a dívida, nas regras atuais, pode chegar a 15% da receita corrente líquida do estado consumida pelo pagamento da dívida. Isso significa mais do que o estado gasta em saúde, por exemplo, sendo consumido no pagamento da dívida. Entre as propostas apresentadas na reunião, a entrega de ativos dos estados, que são bens imóveis ou empresas estatais, como o pagamento de dívidas, a redução do indexador dos juros da dívida, que atualmente é o IPCA mais 4%, com o investimento do que foi reduzido em educação, infraestrutura e segurança pública do próprio estado, e a criação do Fundo de Equalização Nacional, que deve receber uma porcentagem do que seria pago dos juros e que poderá ser usado por todos os estados brasileiros, incluindo os não endividados. Rodrigo Pacheco está intermediando um acordo entre o governo federal e os estados. O presidente do Senado deve apresentar um projeto de lei complementar que atenda interesses da União e dos governadores. A expectativa é que o projeto seja aprovado antes do recesso parlamentar, mas ainda é necessário chegar a um consenso. As medidas que estão sendo propostas pelo presidente Pacheco são muito boas, produtivas, mas eu temo que não sejam suficientes para viabilizar
esses estados endividados. Quando você atribui uma obrigação para reduzir os juros de investimentos numa determinada área, vai abrir um capítulo, pode até ser desejável isso, é muito meritório, por exemplo, que a gente avance no financiamento da educação, mas vai abrir um capítulo de discussão sobre o que se considera esse investimento, que tipos de gastos na educação que poderão estar compreendidos, como que vai comprovar esses gastos. Tudo isso vai gerando incertezas, inseguranças e preocupações. O presidente apresentará esse projeto, eu com a experiência que tem de plenário da Câmara e do Senado, ele indicará, sem dúvida nenhuma, um relator, e aí nós, governadores, vamos trabalhar fortemente junto a este projeto para que ele atenda às condições melhores para poder dar sobrevivência aos estados que não têm como manter um indexador como esse.